Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu não poderia me furtar de apresentar aqui o meu voto favorável ao projeto da deputada Dani Monteiro, mas eu gostaria também de dizer da ironia desse projeto, né? Como a gente precisa de um projeto de lei para ter que dizer que é essencial a distribuição e ações de solidariedade, distribuição de cestas básicas, kits de higiene, água, gás, cartões de vale alimentação, sanitização das ruas. É tão irônico ter que fazer um projeto desse, porque, afinal de contas, a gente não teve do governo do Estado uma responsabilidade no que tange a segurança alimentar da população da favela e da periferia, não teve uma responsabilização do governo do Estado de deixar a possibilidade de vida dentro da favela e da periferia acontecerem, porque a gente teve em plena pandemia diversas operações policiais que deixaram corpos no chão e também durante a distribuição de alimentos, como aconteceu na Cidade de Deus. Então, não é só cruel, é nefasto, deputada Dani Monteiro, a gente ter que votar um projeto aqui e reconhecer que essa tecnologia de sobrevivência da favela e da periferia seja reconhecida pelo governo do Estado, que ignorou durante todo o processo de pandemia, e agora essa casa tem que dizer que distribuir alimentos e cesta de alimentos, enfim, aquilo que vai garantir a sobrevivência da população, principalmente na favela e na periferia, precisa ser reconhecida por esse Estado como algo essencial, porque nunca foi reconhecido, porque nunca foi a aposta na lógica da vida, mas a aposta na lógica de morte. Está dado aí o que o próprio processo de impeachment demonstra para a gente o quanto que esse governo se consolida como um perigo para a população do Rio de Janeiro, um perigo no que tange à saúde pública e no que tange à segurança pública. Então, não só parabenizar a deputada Dani Monteiro pelo excelente projeto, reconhecendo assim a ação de lideranças comunitárias, de comunicadores populares que tiveram que se reorganizar para não passar fome, se organizar para não passar sede. Hoje fizemos uma audiência pública sobre a SEDAI, um pouco mais cedo, às 10 horas da manhã, em que falávamos do quanto que a desigualdade social, inclusive, vira política pública, quando se privatiza a SEDAI em plena pandemia. Ou seja, é muito irônico nós termos que dizer para o governador do Estado que a distribuição de alimentos, de água, é serviço essencial. E é serviço essencial não feito pelo Estado, é feito pelos próprios moradores que estão sobrevivendo a uma lógica terrível de desumanização do próprio poder público com relação ao olhar para as favelas e periferias. E aí, senhor presidente, também não poderia deixar de falar do projeto das deputadas Zeidan e Franciane Mota com relação à suspensão temporária de posse, porte e registro de armas de fogo a denunciados, inquiridos e réus em processos de violência doméstica. Todos nós já dissemos aqui o quanto que aumentou a violência doméstica durante a pandemia. Não foi por causa da pandemia, foi porque esses homens que já tinham ali uma relação extremamente violenta com a sua companheira ou com a sua ex-companheira se sentiram ainda mais legitimados, uma vez que, nesse momento, a própria rede de proteção a essas mulheres está fragilizada. Então, nesse sentido, senhor presidente, ter a suspensão da posse e do porte do registro de arma é fundamental, afinal de contas, quando se coloca uma pessoa violenta e armada, ela pode fazer de tudo. Uma simples discussão, por exemplo, pode resultar aí numa pessoa atirando e dizendo que foi por defesa pessoal. Enfim, tem de tudo, senhor presidente. Uma pessoa armada pode fazer tudo e pode usar tudo para justificar ter que usar uma arma, ainda que seja numa discussão aleatória. Enfim, não podemos naturalizar a utilização de armas, não podemos naturalizar que homens, concretamente, hoje tenham na violência, e é importante, os dados de feminicídio demonstram isso,
que cerca de 25% das mulheres são mortas, inclusive, por arma de fogo. Então, é muito importante que tenha um olhar que preconize a vida dessas mulheres. Isso é fundamental, então, parabenizar e agradecer por ter me honrado as deputadas por ser coautora junto com essas excelentes deputadas que estão falando de direito à vida e não do direito à morte. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Deputada enfermeira